Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre braços. Mais especificamente nos braços. A gente vai falar um pouquinho sobre mãos, mas o objetivo da aula de hoje é sobre braços, tá bom? Então, os braços, eu gosto de falar que ele é o acabamento da nossa dança. Não adianta nada ter um quadril lá super poderoso, molinho, tal, com vários movimentos, se a gente não tá com uma linha de braços, né, bem posicionada. Então eu gosto de falar que as nossas extremidades precisam estar muito bem acabadas, né, ó, limpíssima, que isso é muito difícil, tá? Bem difícil por sinal. Então assim, quais são os acabamentos que a gente pode colocar em nossas extremidades? A nossa cabeça é uma extremidade, os nossos braços é uma extremidade e as pernas é uma extremidade. Então, por exemplo, você ficar com vício o tempo inteiro de dançar com a cabecinha do lado ou o tempo inteiro pra frente, já não é tão legal. Se você dançar com o nosso bracinho de frango, que eu fico falando tanto, também não é legal. Se você ficar dançando com o pezinho de palhaço, que é com o pé flex, também não é legal. Então, assim, é o acabamento. A dança, não adianta, por mais que a dança do ventre a gente sabe que o foco é o quadril, se a gente não tiver com uma boa postura e nossas extremidades bem posicionadas na proposta, né, que depende da proposta, a nossa dança não vai ficar tão bonita, tão elegante. Então os braços, eles trabalham muito em relação à expressividade, né? Ele traz a expressividade para os nossos movimentos. Então, fora a parte de expressão, que aí já seria um outro assunto que eu vou abordar depois com vocês, hoje a gente vai falar de posição, né? Como colocar o nosso braço. A gente não pode se enganar, achar que sempre os braços têm que ser movimentos suaves. Não. Da mesma forma que a gente faz uma movimentação de braço suave, ele pode ser preciso, forte. E como é que a gente faz para ter isso? Além de treinar muito, ter consciência corporal, ativação de tônus dos braços. Então, pode ter certeza, se você está vendo uma bailarina que ela está com os braços impecáveis, bem posicionados, ela está usando toda a contração do seu braço. Então, a gente tem que ativar o nosso tônus. Então, quando eu gritar, ativa o tônus dos braços, você já sabe o que é. Obviamente, o tônus do corpo inteiro, né, tá? Mas os braços, normalmente a gente acaba esquecendo pelo foco ir pro quadril, né? Aí a musculatura vai relaxando, vai relaxando, vai relaxando e os braços vão ficando assim. E não pode, né? Então, quando você aciona sua musculatura, aciona o braço, é outro braço, completamente. Aí você tem uma linha postural bonita junto com os braços elegantes, né? A gente tem que tentar trazer essa parte mais elegante da dança para ficar bem bonita. E não se cobrem tanto em relação aos braços, porque braço e expressão é uma das últimas coisas que a gente consegue aprender na dança, tá? Porque realmente dá muito trabalho. E se você não tiver o tempo inteiro focada nisso, os braços vai murchando, vai murchando, vai murchando, e aí ele não vai ficar bonitinho, tá? Então, relaxa, vamos aprender as técnicas, o que que a gente tem que pensar, o que que a gente vai estudar hoje, e depois aí vocês vão começar a ter a consciência corporal de estar trabalhando o quadril junto com os braços, tá certo? Então vamos lá. Trouxe pra vocês meu quadrinho aqui, ó, minha lousa, para apresentar vocês o nosso braço. Não é não? É bonitinho assim? Então vamos lá. Temos a nossa clavícula, né? Que é esse ossinho daqui. As escápulas, as famosas escápulas, que é quando a prof fala fecha as escápulas estão lá atrás. Então a gente aproxima as escápulas para manter a postura e elevar o peitoral, tá? O húmero no braço, o rádio e a una, antebraço, carpo, que é esses ossinhos do punho, que são extremamente importantes para a movimentação de braço e de mãos. Metacarpo, que são esses ossinhos maiores, e as falangezinhas que tá lá nas pontinhas dos dedos, lá nas unhas, certo? Então, essa é a nossa estrutura dos braços, em relação à anatomia. Agora, vamos falar em relação à nossa técnica, os nossos movimentos em si.
Vamos falar sobre os planos. Temos vários planos que a gente pode atuar com a movimentação de braços. Então vamos lá, por exemplo, temos o plano da linha central, que é quando a gente faz alguma movimentação dos braços próximo ao nosso corpo. Temos plano lateral, plano superior, plano inferior, plano frontal, plano posterior e as diagonais, certo? Então, toda vez que vocês pensarem em movimentação de braço, lembra dos planos, é muito importante vocês pensarem nos planos, porque vocês precisam entender onde o braço está, para que caminho ele que vai fazer para chegar até a outra posição dele, em outro plano. Então, ele parte de um plano para vir para outro, certo? Então, é importante, por exemplo, se a gente for fazer uma elevação lateral aqui dos braços, né? Então, eu saio do plano baixo, diagonal baixa, lateral, diagonal superior e plano superior. Entenderam? É importante sempre, para qualquer linha, qualquer desenho que você faça, a gente precisa saber se eu estou no plano alto, se eu estou no meu plano lateral, se eu estou no meu plano frontal, em relação a movimentações de braço, tá? Então, memoriza, pensa num asterístico, e aí vocês memorizam exatamente onde está esses planos. E toda vez que vocês pensarem nos braços, pensa nisso, porque a pior coisa é, você sabe que você tem que fazer esse movimento aqui, e aí você corta caminho, né? Ele não fica bem posicionado. Se você sabe que é plano superior e não diagonal, né? Fazer um braço em L, superior, lateral. Aí se você tá lá com um diagonal, ele tá errado, tá certo? Então é importante saber a questão dos planos. Agora a gente vai falar sobre os nossos movimentos, né? Sobre as nossas técnicas em relação aos braços. Temos braços em posição, que é os nossos braços parados, tá? Temos as linhas de braços, as 5 posicionamentos, né, da linha de braço que eu vou passar para vocês. Então, essas linhas, elas podem ser iguais, em linhas de planos iguais, ou de planos diferentes. Então, pensando nas linhas, né, nos planos de braço, temos a nossa primeira posição, que é a nossa posição mais básica que a gente tem, né, que a gente usa essas laterais. Então, aqui ela estaria em linhas de planos iguais, tá? Superior, que é a nossa segunda posição, quando a gente faz qualquer movimentação de braço aqui, também está em planos iguais. Terceira posição, plano inferior, que também está em linhas iguais. Agora a gente vai começar a trabalhar elas em linhas diferentes, onde a gente vai subir um braço e o outro fica lá embaixo, tá? Então aqui já está um plano superior e outro plano inferior. E a quinta linha, nosso famoso L, que é um braço lá em cima e o outro aqui na lateral, tá? Então, de novo, primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição, quinta posição, certo? A partir dessas posições, temos variações dentro delas, tá? Que são outros tipos de bracinhos, que a gente vai pensar depois, tá bom? Bom, então é isso. Então, sabemos que os braços em posições, eles estão parados, né? A troca deles de um movimento para o outro em relação ao quadril, eles estão mais estáticos, eles vão mais rápido para uma movimentação, para uma troca de movimentação de quadril. E temos também os braços em movimento, onde a troca pode acontecer um pouquinho mais suave, né? Então, ele vai, além dele acontecer durante a movimentação do quadril, ele pode também fazer uma ponte de um movimento para o outro mais suave, trabalhando e focando no movimento, tá certo? Então, braços em posição, parado, e braços em movimento, tá? E aí temos, mesma coisa, planos iguais e planos diferentes, né, em relação aos nossos planos. E aí, o que a gente pode fazer para trabalhar? Pode trabalhar o movimento de braço sozinho, onde eu posso focar um movimento do braço em uma mão só, né, em um plano, enfim. Simultâneo, onde eu trabalho os dois braços simultâneo no mesmo plano. Então, por exemplo, o braço sozinho, tô focando
em uma movimentação de braço. Braço simultâneo, onde eu estou trabalhando eles iguais, sempre no mesmo plano. E braços alternados, onde a gente vai trabalhar os planos diferentes, né? Quando um está subindo, sentido, ó, diferente, então um vai para baixo, o outro vai para cima, tá? Então é isso. Eu vou mandar no grupo mais explicadinho isso para vocês. E agora a gente vai focar na parte prática. Bora lá. Então, meus amores, agora ó, o que eu fiz. Coloquei bolinhas nas minhas articulações para que vocês consigam compreender exatamente a proposta que eu quero passar para vocês, tá bom? Então, imaginando que o nosso azul é sempre movimentação para cima e o vermelho, movimentação para baixo. Então, assim, o punho e cotovelo é o principal para a gente ter uns braços bonitos, principalmente para trabalhar a fluidez, né? Então, a gente tem que saber exatamente onde ativar. Se a gente pensa no punho para cima, como se estivesse empurrando alguma coisa, ou no punho para baixo, como se estivesse empurrando para baixo. Cotovelo, a mesma coisa. Eu coloquei o azulzinho do cotovelo porque a maioria das vezes subir dá mais trabalho, né? Porque para baixo a gravidade ajuda. Mas entendam bem, eu poderia colocar vermelho aqui e azul aqui, porque eu posso subir o meu punho com a palma da mão para cima. Então aqui seria o azul. Estão entendendo? Como eu posso também colocar aqui as duas cores, porque eu posso fazer a movimentação de braço, onde o azul seja aqui, trabalhando para cima. Então, o que é para vocês decorarem é azul, pensa na articulação proposta, para cima, e o vermelho para baixo, tá? Então, a gente vai pensar o seguinte, toda vez que a gente trabalhar os punhos, pensa para cima, azul, para baixo, vermelho. Para cima, azul, para baixo, vermelho. Tentem colocar pega aí um hidrocor, qualquer coisa que vocês tiverem aí em casa, pinta, tá? Para que vocês percebam bem essa movimentação, porque isso é muito importante, muito importante. Começa pelo punho, que é o final, né, do braço, então é o acabamento, tá muito daqui para trabalhar a movimentação de mãos. E os braços, quando você puxa o movimento pelo cotovelo, ó, você tem que pensar neles, né? Cotovelo para cima, cotovelo para baixo, cotovelo para cima, cotovelo para baixo. É porque eu não vou ter como ficar colando e descolando, né? Mas, por exemplo, se o cotovelo para cima, seria a bolinha azul. Na hora que eu viro o cotovelo para baixo, teria que ter uma bolinha vermelha aqui. Mas aí eu não vou colocar as duas bolinhas em todas as minhas articulações, senão vai confundir vocês. Como a gravidade ajuda a descer, né? Seria o vermelho, eu coloquei o azul em prioridades para cima, porque a gente tem que pensar de subir. Na hora que a gente pensa, a gente tem que o quê? Ativar o nosso tônus. Certo? Então, dever de casa, trabalhar exercício do punho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho. E vai brincando com os posicionamentos. Cotovelo, a mesma coisa. Tá? Eu vou passar depois para vocês alguns exercíciozinhos. Eu só não vou passar hoje porque hoje esse vídeo vai ficar gigante. Tá? Eu fiz uma coreografiazinha, né? Uma sequenciazinha pra gente trabalhar hoje. Mas depois, na aula no sábado, a gente vai pegar um pouquinho de alguns exercícios, tá? E caprichar aí nesse treino dos braços. Se já tiver em casa um hidrocor azul e vermelho, já separa pra aula sábado. Bora lá pra nossa coreografia. Então, meus amores, vou botar a musiquinha pra vocês ouvirem, pra vocês entenderem a proposta da música, né? A leitura musical e encaixarem certinho os movimentos dos braços. Tá certo? O foco de hoje é os movimentos, braços em movimento, tá certo? Vou botar a musiquinha. Olha que música linda.
percebe que tem um couro por trás, fora os instrumentos. Ó. Violino. E o coro no fundo. Mais alto. Mais alto. Aí vai finalizar agora. Linda, né? Muito linda essa música, muito, muito linda. Então a gente vai usar ela, tá? Vejam de novo aí o videozinho para vocês perceberem todas as intenções. Uma hora o violino tá sobressaindo, uma hora é o couro, aumenta, diminui, né, o volume sonoro. E nisso tudo a gente tem que tentar trazer movimentações de braço para que a gente consiga reproduzir o som no nosso corpo. Né, tentar o máximo possível. A gente, né, nós bailarinos somos o quê? Intérpretes da música. Olha que chique, né? Não é pra qualquer um não, rapaz. Então, bora lá pra coreografia. Lembrando, pensa nas articulações, cotovelo e punho, tá? Pra cima e pra baixo. Treinem bastante essa movimentação, gente, ó, de punho, de braço. Mas no sábado a gente vai treinar bastante, não se preocupe. Então, vamos lá, meus amores. Quem já viu essa movimentação aqui no balé? Não tem? Vai abrindo o bracinho para a segunda posição, né? Então, a gente na dança do ventre não é tão travadinho os braços. A gente vai fazer como se fosse oferecer. Então, o braço, em vez de ele vir com a mãozinha aqui assim, a gente vai vir cruzando, palma da mão para cima, né? Aqui embaixo ele cruza, sobe como se fosse oferecer para o seu público. Então a gente já começa oferecendo a nossa dança para o público, vira a mãozinha e desce, tá? Então aqui a gente está pensando, ó, como eu falei a vocês que não pode pensar sempre aqui em cima é azul e aqui embaixo é vermelho. Azul e vermelho para todas as posições, tá? Então eu vou subir agora, ó, aqui teria que ser azul, né? Ó, com a palma da mão para cima. Então eu penso em empurrar o meu punho para cima, tá? Todas as vezes que a gente sobe e vai trabalhar a parte interna do braço, né? Que a palma da mão tá para cima. Então, ó, cotovelo, a gente pensa no cotovelo na parte interna, como se ele fosse o pontinho azul, nosso punho também pontinho azul, tá certo? Então, cruzou, alonga os dedinhos, né? Mantenha a nossa postura bonita e oferece, vira a mãozinha e desce, tá? Então, a primeira frase. Virou. Como se fosse uma respiração, ó. E aí depois, cruzou. É quase que fosse punho, cotovelo e punho e cotovelo, tá? E como se fosse pegar a sua camisa para tirar. A gente chama de tirar a camisa. Então, ó, sobe o cotovelo, alonga o antebraço e abre até a linha do quadril, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui no plano central, passando pelo plano superior, passando pelo plano lateral, até o plano inferior. Por isso que é importante a gente saber
De onde começa o movimento no plano central, por onde ele passa, até onde ele vai chegar, certo? É importante a gente usar certinho esses planos e não cortar caminho, tá bom? Então, começando de novo, a gente vem do plano central, vai para o plano frontal, abriu para o plano lateral, vira a mãozinha para a palma da mão ficar para baixo e vem até a linha do quadril, no plano baixo. Cruzou aqui na frente, sobe, ó, sobe, nada de junto, sobe o cotovelo, aciona esse cotovelo, alonga, ó o pescoço, pelo amor de Deus, empurra esses ombros para baixo. Alonga o antebraço, abre, chegou aqui. Aí depois vai acontecer na voz, né, na parte do couro, um prolongamento maior. A minha sensação que eu tenho é como se tivesse esticado. Ele não tem mais as pausas que estava tendo antes. Inclusive, logo depois dessa esticada, ele vai diminuir o espaçamento. Então, diminuiu. Então, a gente vai ter que diminuir nosso movimento também para que ele encaixe exatamente dentro de cada pausa, né? A distância, digamos assim. Então, ele estava numa distância normal, digamos assim, média, no início, nessa parte toda aqui, que seria praticamente 4 tempos, depois mais 4 tempos, 4 tempos e 4 tempos. Agora a gente vai, como se fosse andar nas nuvens, né? E aí a gente vai fazer a nossa elevação lateral do braço, toda, chegou aqui, vira a mãozinha e desce. Olha, o nosso braço arredondado, tá? Nada de esticar o cotovelo. Arredonda. Cuidado pra não arredondar demais. Tá certo? Do início, cruzou, ofereceu para o seu público a sua dança. Agradece, como se fosse uma reverência, né? Depois, cruzou, tirou a camisa, abriu o bracinho. Daqui mesmo, um braço chegar aqui na lateral, ele vai subir. Um punho para baixo. Então agora, ó, azulzinho, punho para cima. Vai até lá em cima, chegou aqui, roda a palma da mão, abriu. Ó, postura, peito lá em cima. Postura, 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 postura. Tá? Depois, vamos trabalhar a rotação das mãos. Para fora. Ó, circula para fora. Cavou. Cavou. Tá? Circula. Olha a movimentação do punho, movimentação das falanges, dos dedinhos alongados. Então, são círculos. E aí, vai vir aquelas pausinhas, né? Nosso efeito sonoro vai diminuir. E aí, a gente vai fazer esse círculo. É como se fosse assim, ó, marcando. Repete em cima. Diagonal, lateral, diagonal, parou. Certo? Então, é uma mãozinha em cada plano. Certo? Então, mantém a postura, vai circulando. 1, 2, 3, 4, repete aqui, 5, abriu, diagonal em cima, 6, lateral, 7, diagonal embaixo, 8, tá? Vamos na música até aí? Prepara. Postura, oferece. Suave. E bem devagar. Cruzou.
Repete aí comigo várias vezes, tá? Eu vou continuar na coreografia. Vamos lá. Então, terminamos. Só relembrando. Ofereceu, desceu a mãozinha tudo muito suave. Cruzou, subiu, abriu. Depois, por fora, voltou, circulando a mãozinha e voltou, tá? Agora a gente vai ouvir a voz. Não vou nem cantar, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí agora ela vai ficar repetindo marcações com a voz, tá? E aí a gente vai fazer essa movimentação aqui, ó, que eu chamo de pássaro, tá? Como se fosse realmente o pássaro. Tem ela alternada, que seria, eu chamo de serpente, e pássaro, quando os dois braços estão iguais. Então aqui a gente tem que pensar na rotação do cotovelo, porque quem vai puxar o movimento aqui é o cotovelo, tá? Palma da mão para baixo, roda o cotovelo para fora, sobe. Quando você vê que está subindo demais o seu ombro, vai começar a mexer a linha do ombro, ó, não sobe mais não. Finaliza com o punho para cima, depois roda o cotovelo para baixo e finaliza com o punho para baixo. Então vamos lá. Cotovelo, punho, desce cotovelo, desce punho. Palma da mão sempre para baixo. Cotovelo, punho, desce cotovelo, desce punho. Cuidado para não fazer isso, tá? Não é isso. Dança do ventre é mais delicado, né? Existe o estilo tribal, que aí é muito usado a movimentação onde os ombros sobem mais. Mas na dança do ventre não, a dança do ventre é mais delicado. Então, a gente tem que segurar pra gente não ficar sem pescoço, né? Tá? Então, é como se fosse uma respiração. Eu gosto de fazer esse movimento assim, como se fosse uma respiração. Para parecer que é, né? Para poder trazer essa suavidade, né, do movimento, tá? Então, eu gosto de fazer essa analogia. Então, vamos fazer 2 vezes. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Aí agora, unilateral ele, né? Um movimento, o outro. Tá? Então, de novo, os dois, direita, esquerda, tá? Depois daqui, a gente vai colocar a mãozinha direita, mãozinha esquerda, abraçou, descruza e desce. Desce, mostrando as unhas. Então, a gente vai vir do movimento de abraçar. Olha esse cotovelo, pelo amor de Deus, pra frente. Nada de cotovelo fechado, não gruda no corpo, tá? Então, ó, posiciona a mãozinha. Como é que posiciona? Eu subo pelo punho e finalizo colocando o punho pra baixo. Então, ó, azul, vermelho, azul, vermelho. Virou agora a palma da mão para você. Na linha horizontal eu vou cruzar, ó, eu vou fechar o antebraço, porque meu cotovelo tá aqui, lindo, bonito aqui, acionado. Aí eu vou abraçar, desce o cotovelo e aí meus braços vão estar na linha vertical, mostra as unhas. Vai até o plano baixo, tá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, abraçou, desceu. Esse é um pouquinho mais rápido, tá? Que a música faz. Treina aí. Tá? Depois, o outro movimento, pantera. Ó. Como é isso? Vamos lá. Azul e vermelho. Azul para subir, vermelho para descer. Azul para subir, vermelho para descer. Só que o quê? Alternados, né? Poderemos trabalhar eles iguais ou alternados. Outro que fica bonitinho é esse aqui, ó. É praticamente a mesma movimentação, só que eu tô com os braços fechados, né? Até que você pegasse o creme, ó, passa o creme. Passa o creme nos braços. Mas é esse não, depois a gente faz esse, tá? Vamos fazer aqui na frente.
Vocês vão imaginar, o braço vai vir até a sua linha do ombro, até a linha do quadril. Então, eu preciso desse espaçamento para o meu movimento acontecer, para não subir, tá? Então, ó, um bracinho, alonga e puxa. Alonga lá na frente e puxa. Alonga lá na frente e puxa. Alonga e puxa. Alonga e puxa. Eu gosto de dizer como se você estivesse puxando uma corda. Ó. Você pega a corda, puxa pra você e desce. Aí vem o outro braço. Pega a corda, puxa pra você e desce. Então é como se você estivesse puxando. O movimento é de fora pra dentro. Frente, puxa. Tá? E aí, pra ficar bonitinho, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai descer no pliézinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos até aí, para não esquecer? Aliás, vamos relembrar primeiro. Os dois braços, 2 vezes. Depois, um braço, o outro. Depois, colocou, colocou, abraçou e desceu. Colocou, colocou, abraçou e desceu. E um braço, o outro, um braço. Vai fazendo um pliézinho na perna de base, descendo o corpo e volta em 7 e 8. Vamos repetir. E pra cá. E para finalizar, o finalzinho dele tem uma pegadinha, né? Porque ele tem um vácuo e depois parece que a música termina e depois ela volta. Aí a gente tem que fazer isso para ficar bonito. Então vamos lá. Terminamos aqui, fazemos 8 tempos, né? 4 tempos bem suave, gente. Ó, 4 tempos na flexão da perna de base, tá? Não é para tirar o calcanhar do chão, da base, de onde está o peso. E aí a gente vai fazendo o braço, subindo. E depois, gente, a música faz assim, ó. Então repare, todas as movimentações agora, praticamente todas, fora essa e essa, que é um pouquinho mais rápido, foram mais suaves, né? Porque a gente pode colocar várias intenções no movimento, nos braços, né? Como eu falei a vocês, ao mesmo tempo que a gente pode passar suavidade, que não quer dizer que nossos tônus não estão acionados, como movimentações de braços expressivos, tá? Então, esse finalzinho, a música ela faz ela cresce e fecha, breca, né? Então, quando estiver terminando aqui, você disfarça que você tá linda, maravilhosa, fazendo uma movimentação suave. De repente, ó, vum, sobe preciso. Então, você vai virar a mãozinha e subir pelo azul, ó, fum, pela linha lateral, marcando, parando aqui, tum, parou. Bracinho perto da orelha, tá?
Nada de ficar com esses bracitos aqui na frente. Então, ó, varão. Aí aqui a gente conta quase que 2 segundos, muito rápido, que ele vai dar o break, né? E parece que a música acabou. Aí a gente engana o público, essa hora que o público já tá assim, ah! Aí você fala, não, acabou. E aí a gente termina virando a mãozinha e a palma da mão pra cima e finaliza posicionando aqui, ó. Ó o cotovelo, nada de braço solto, cotovelo. E olha pro lado. Foi? Tchararã, tchararã. Então, ó, pantera, virou e vum, travou, 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 trai o braço, não trava, vira. Aí vocês vão ter que treinar na música, tá? Porque tem que fazer tum, aí a música vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Finaliza bonita, colocando na posição, não é? Tá, ó. Certo? Agora de novo na música. Tudo. Depois, com o tempo, vocês vão se saltando. Depois que vocês memorizarem a coreografia, né? Como é o processo? Aprender os movimentos, treinar, 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 treinar a técnica, aprender os movimentos, depois aprende a coreografia, memoriza a coreografia, depois vem a parte que de limpeza, de expressão, né? Sorrir, quando é que tem que sorrir, quando não é, enfim. Tá? Então, existe todo um processo para que a gente consiga estar dançando bem, né? Então não é da noite pro dia que a gente vai estar lá dançando super bem, lindo, maravilhoso, tá? Primeiro a gente aprende a técnica, depois aplica na música e aprende a coreografia. Depois que você aprende a coreografia, tá tudo memorizado, já sabe o que você vai ter que fazer, aí você começa a repetir 1 milhão de vezes para que sua expressão, que é uma coisa muito pessoal, venha, tá? Lembrando, braço e expressão facial é uma das últimas coisas que a gente consegue melhorar na nossa dança. Não é possível, mas é um pouquinho mais difícil, tá bom? Então, tentem sempre o máximo, toda vez a movimentação de braço que estiver descendo, tenta ao máximo frear o movimento para que ele não caia antes de finalizar a frase. Lembra das pausazinhas? Tenta ir pela voz, como eu falei no início do vídeo, tá bom? Tenta pensar aí nesses detalhes, ó. Sempre acionando o tono, sempre com a postura, pelo amor de Deus, abre esse peitoral, fecha as escápulas lá atrás, ó, que a gente já estudou a anatomia do braço. Contrai o abdômen, encaixa o quadril, bota a postura bonitinha, nem coloquei movimentação de quadril por causa disso. Porque quando a gente trabalha movimentos de braço, é muito mais difícil trabalhar braços em movimentos junto com movimentação de quadril. Então, quando eu faço alguma coisa de quadril com vocês, a gente está sempre, para quem é nível básico, iniciante, a gente está mais com os braços em posição, né? Eles estão o quê? Paradinhos, tá? Assim, no máximo uma elevação lateral, que às vezes eu vou colocando que é só para vocês começarem a sentir o que é pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Duas coisas movimentando ao mesmo tempo. Então, quando é aula de braço, para trabalhar a movimentação de braço, pensar nos planos, tudo, aí eu esqueço o quadril um pouquinho, porque senão é muita coisinha para a cabecinha de vocês. São muitos detalhezinhos que a gente tem que pensar. E bora logo nessa música, eu não falei demais. Postura. 7, 8, devagar, suave. Oferece. 2, 3, 4, vira a mãozinha. Braços.
E aí, meus amores, gostaram? Eu sei que é difícil, tá? Mas essas são as primeiras movimentações de braços, né? Com os braços em movimento, que a gente vai aprender, tá? Treinem bastante esses movimentos realmente isolado do quadril, porque depois é mais fácil que a gente coloque o quadril. Quer dizer, fácil não é, né, gente? Mas assim, primeiro, como eu falei, ter a técnica e ter a consciência de que plano que os movimentos estão passando, por onde é que está puxando o movimento, tá certo? Pensa nesses detalhezinhos. Vejam esse vídeo várias vezes, lá pra frente, vê também de novo os braços, porque braço é uma das coisas realmente que é mais dificilzinho. Trabalhar a suavidade nos braços é muito difícil, muito mesmo. E se a gente não tá treinando sempre, fica um braço preguiçoso, né? Ou cortando o movimento, em vez de, sei lá, o movimento ser lateral, aí faz no meio do caminho e volta, desesperadamente para correr atrás da música. Então, por isso que eu coloquei uma musiquinha bem suavezinha pra gente, para que vocês consigam prestar atenção no movimento. E pensa nas pausas da música, né? Na voz, no coro. O coro, aí tem uma pausa. Voz, pausa. Rápido, 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 rápido na voz. Prolonga a voz, né? A gente tem, em relação a dinâmica da música, né? A gente tem prolongamentos, alternância, break. Nessa música tem tudo isso, tá? E isso pode ser na voz, pode ser em algum instrumento, instrumento melódico, tá? Então, o próprio instrumento ou a voz, né? Que os cantores árabes, a voz, né? Eles fazem muito, como é que eu vou dizer? Eles pensam muito como se fosse o instrumento. Então, a música árabe é uma música muito rica, mas muito rica. As notas dele, aqui é dó, ré, mi, fá, assim, né? Do dó pro ré tem não sei quantas entre um. Então, assim, eles são muito detalhistas. E se vocês perceberem na voz também, se vocês começarem a ouvir mais música árabe, vocês vão perceber que eles imitam os instrumentos. Então, assim, é muito difícil estudar música, né, no caso. Se pra gente que é bailarina já é, imagine pra quem é músico, né? Aprender a tocar aqueles instrumentos, né, cantar, enfim. Mas enfim, aí é assunto para outro vídeo aí pra gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, estudem bastante, sábado a gente treina mais, tá bom, meus amores? Um beijo e um sorriso.